Tá começando mais um Altos Papos Podcast. Eu sou o pastor Samuel da Cunha e aqui ao meu lado tem ela, né? A nossa influencer. Entende tudo de maquiagem. Tem aí já uma previsão de cursos de maquiagem, né? Que vai ser lançado daqui a pouquinho. Viviane Bianchi, tô aqui no Altos Papos Podcast, mais um episódio aí para você acompanhar com a gente. Toda semana tem um episódio novo e você continua com a gente aqui até o final. Aproveita, já se inscreve e já deixa o seu joinha no começo. Se chegar no final e você não gostar, aí você muda lá. Assim. Mas já deixa no começo para não esquecer, né? Não, dá o joinha e esquece que você deu o joinha. A pessoa esquece depois, né? Então já deixa o joinha no começo. É isso porque mesmo. É muito importante pra gente já... é um incentivo para o nosso canal a mais, Com certeza, né? a gente precisa muito. Se você está gostando dos nossos conteúdos, dá essa moral pra gente, tá bom? Isso. E eu já fiz o seu merchan, né? Tem curso vindo por aí, então? Tem de curso de automaquiagem. Olha aí. E vai ser pra homem e mulher? Como é que é? Pra quem quiser. Pra quem quiser. Porque os apresentadores também de jornal, tudo usa maquiagem. Sério? Sério? Olha aí. Eu não tô usando não, mas vamos lá. Vamos falar dos nossos parceiros, né? Nós queremos agora dar crédito àqueles que nos apoiam aqui no Altos Papos Podcast. E a Union Church é a nossa igreja aqui em Ribeirão Preto, é a nossa parceira. Né? E se você quiser conhecer um pouquinho mais da Union Church, você pode acessar o site, né? www.unionchurch, tá aí na tela, você pode pegar essas informações, também seguir nas redes sociais, @Union Church. Lembrando que o Union é com o numeral 1, tá bom? E você pode participar dos nossos encontros aqui. Quarta-feira, às 20 horas, tem o culto, na quarta, às 20, e domingo são 2 encontros, às 10 e às 18 horas. Você pode vir com toda a tua família, porque tem uma estrutura aqui, né, para as crianças, a Union Kids. Então, venha nos fazer uma visita. E também quero falar sobre o Gospel Channel. O Gospel Channel, que é um portal de notícias, né? Um dos mais renomados do Brasil, sempre muito atualizado, trazendo todas as notícias do universo gospel para que você fique bem informado. Então, se você quer saber mais sobre as igrejas, os artistas, enfim, o que está acontecendo neste universo gospel, acesse o portal Gospel Channel. Não é fofoca, né? Não. Mas não. Às vezes tem. Motivo de oração, entendeu? É para informação, não é fofoca. Eu tô aqui todo sério falando do portal de... Eu dei uma de William Bonner agora, aqui todo sério. Informação. Falando em informação, a gente tem também parceiro aqui da Altos Papos Podcast, a On Web Rádio, né? Isso. Que é uma web rádio gospel. É On Web Rádio no Instagram, é só buscar lá, On Web Rádio Gospel. E para acompanhar toda a programação aí na palma da sua mão, 24 horas por dia, os melhores louvores, tem bate-papos, entrevistas, informação e diversão lá para você. É só você baixar o nosso aplicativo, tem tanto para iOS quanto para Android. Vai lá na sua loja de aplicativos e baixa lá, On Web Rádio. É só apertar o play e ficar com toda a programação aí na palma da sua mão para você curtir os melhores louvores sem aquelas propagandas indesejadas, né? Às vezes eu ando de patins, eu coloco lá na Web Rádio, porque às vezes acaba a playlist e começa a tocar de novo. Eu falo, poxa, eu não quero a mesma, né? Me surpreenda aí, né? E você quer saber das novidades também, e aí né? se o Spotify não é o Spotify pago, vem aquelas propagandas, às vezes, que a gente... indesejáveis, né? Então na ON é tudo grátis. Na ON tem as propagandas, mas é pouca propaganda e as propagandas não são, né? Propagandas. Tem tudo a ver com a gente. Propagandas, isso, que tem a ver com a gente. Isso. Tem muito tudo a ver bom. com o nosso universo aí, né? É a On Web Rádio mais ouvida aqui de Ribeirão. Então, aproveita e vai lá, segue no Instagram e coloca toda a programação, baixa o aplicativo para ter tudo aí na palma da sua mão. Você vai gostar. On Web Rádio? Tá todo mundo ligado. Você tá esquecendo. É verdade, é o bordão da ON. Tem a gente lá também. Eu e o pastor Samuel somos apresentadores lá. E tem também parceiros nossos, Gig Now, que tem tudo para sua produção de vídeo, audiovisual. E você vai ter lá na Gig Now. Entra lá, Gig Now no Instagram. E se você precisa gravar uma aula, se você quer gravar o seu podcast como o nosso aqui, ou se você vai fazer uma videoaula, cursos online, reuniões online, você quer fazer um treinamento de funcionários online, mas quer estar com uma qualidade melhor nos vídeos, no áudio, chama lá, a gente vai deixar todos os contatos na tela. Gig Now.
a produtora de vídeo, que vai te ajudar em todas as ocasiões, também para Cultos lives ao de vivo, culto. Às vezes a live do igreja, seu né, culto, tem aquela dificuldade com a agenda dos voluntários para essa área, e aqui a Guignal pode te ajudar também. Bacana, hein? Olha aí. Né? Você tá ficando boa nesse Tá, mexão, né? Eu gostei. E agora nós queremos apresentar o nosso convidado, né? Com certeza nós teremos um papo muito gostoso aqui. A gente está recebendo no Altos Papos de hoje ele, o nosso querido Fábio Sampaio. Seja bem-vindo, Fábio. Bem-vindo. Uma alegria, viu? Muito obrigado obrigado por aceitar o convite, cara. Bom dia, né? Bom dia agora, né? Bom dia, Vivi, bom dia, Samuel. É um prazer estar aqui, é um prazer fazer parte desse podcast Altos Papos, e principalmente porque eu estou na minha casa, porque a União também é onde eu congrego, é um lugar muito bacana e eu me sinto em casa. Então, estou em casa aqui para a gente conversar um pouco sobre o que vocês quiserem, sobre o Fábio, sobre a CM, sobre a atividade física. Não, Estamos bacana. É isso, a gente tem muito assunto, viu? Você vai gostar porque o Fábio tem uma história de superação muito linda, né? Eu conheço um pouco da história, mas para assim conectar um pouquinho com aqueles que estão com a gente aqui, você, Fábio, vem de São Paulo para Ribeirão, ou assim, você é natural de qual cidade ou estado? Conta um pouquinho para a gente. Eu costumo dizer, pastor, a minha esposa briga comigo por causa disso. Ela fala assim, você me enganou, você falou para mim que era baiano e você é paulista. Mas eu costumo dizer que, como judeu, do ventre vim da minha mãe era baiana, os meus pais são a família inteira baiana, eu só fui gerado na Bahia e nasci em São Paulo. Aí fui criado em São Paulo até os meus... Quer dizer, fui criado a minha vida inteira em São Paulo. Teve algumas passagens por Mato Grosso, Barra do Garças, voltando novamente à Bahia, mas a minha trajetória toda é em São Paulo, onde eu estudei e trabalhei desde cedo e acabei me formando lá em administração de empresas e fui fazendo os meus cursos. E a CM aparece no meio desse caminho. Que então, legal. Eu sou natural de São Paulo e vim para Ribeirão Preto já tem completos 17 anos. Hoje você está dirigindo uma das unidades da ACM aqui em Ribeirão Preto, é isso? Isso, estou como secretário executivo da ACM, Associação Cristã de Moços, ACM, mais conhecida, em Ribeirão Preto. É uma das suas unidades. Né? E assim, a gente fala ACM, né, Associação Cristã de Moços, tem uma história, a ACM, ela começa aqui no Brasil, fora do Brasil, como que é isso? Conta um pouquinho pra gente. A história da ACM está caminhando para ser bicentenária. Ela já tem aproximadamente mais de 180 anos no mundo. Ela surgiu na Inglaterra, numa época da Revolução Industrial, onde um jovem com um ideal cristão, aos 14 anos, sai da sua cidade, migra para Londres e lá ele começa a trabalhar. E nesse processo do trabalho dele, ele encontra um ambiente muito complicado, né, para o jovem na época da Revolução Industrial. E com base nisso, ele pede ao dono do galpão que se ele poderia, ao término do expediente, fazer reflexões cristãs. Olha ele aí, vai, legal, começa a se reunir com outras pessoas e com base nessa reunião o grupo vai ganhando cada vez mais força, ao ponto que ele fala, eu acho que o meu propósito não está na sua fábrica, meu propósito é muito maior. Olha, cara, e aí o dono da fábrica fala, ok, a fábrica vai se mudar daqui, você fica com essa parte de trás e faz o que você bem entender dentro do propósito. Essa é um pouquinho da história. O nome desse fundador chama-se George Williams. Ele faz dessa forma, une um grupo de pessoas com o mesmo propósito e em 6 de junho de 1844 ele funda a Associação Cristã de Moços, que tem como base a base de Paris, que é uma base de sustentação com relação aos princípios e valores cristãos. Que bacana. E ali começa um trabalho, não é o trabalho que a gente conhece hoje, esportivo, mas um trabalho humanitário, um trabalho de relacionamento. E dentro da ACM começa a surgir outras entidades do mesmo tamanho, como surgiram a Cruz Vermelha, surge dentro da ACM. Cruz Vermelha? Dentro, olha, cara, eu não sabia disso aí, que legal, cara. São entidades que nasceram fizeram reuniões dentro da ACM, houveram ACMistas participando, e ali se difunde pelo mundo com vários princípios. Uma entidade, quando cresce e fica muito grande, ela sente a necessidade de, num determinado momento, olha, estamos grandes, agora a CM continua aqui e a Cruz Vermelha foi para cá. Mas eram ideais muito parecidos. Sim. Rotary Club também tem uma história muito
bonita junto à ACM, entre tantas outras entidades que também se trabalharam juntos com a ACM no seu propósito mundial. Hoje, a instituição está presente em 125 países. 125 países, tem 60 milhões de participantes. E o Brasil é o 5º maior movimento ACMista do mundo, em termos de participantes e estrutura física. E o mais importante da América Latina. Que interessante, né? A gente às vezes não entende a grandeza, né, Vi, dessas instituições e a história de como surge, né? Olha que bacana de um jovem. Você que é jovem, 14 anos, tinha o Jorge? De 14 anos, olha ele aí, deixa a cidade dele. que bacana, né? Mudou uma história novo e o legado continua já há quase 200 anos e continua, aí, né? É interessante, né? Às vezes a gente pensa que o jovem não tem muito para contribuir, talvez é o que mais tem, né, Fábio? E olha que interessante. Então já fica aí para você, jovem, né, que está ligadinho com a gente aqui. Deixa Deus te usar. Se você tem um sonho, tem um propósito, é só dar o primeiro passo, né, Vai Fábio? em frente, né? Sempre. O esporte veio depois, mas o principal foco dele foi unir as pessoas através do propósito de servir. Tá. E a base de sustentação dele era o jovem. Tudo que ele criou para a ACM foi voltado para deixar o legado da instituição para o jovem no futuro. E é dessa forma, todas as ACMs do mundo têm uma missão única de fortalecer pessoas, famílias e comunidades. Dentro dessa missão é feito todo um trabalho, desde criança, jovem, adolescente, mas principalmente com jovem. Tá. A gente tem um investimento muito alto nas nossas atividades com jovens a partir de 13 anos, 12, 13 anos, e eles ficam conosco durante muito tempo, e aí a gente poderia, ao longo da conversa, aceitar inúmeros jovens que começaram em projetos sociais nossos, cresceram dentro da CM e se tornaram líderes. E líderes de grande porte. Tem esse tipo de legado, então, Sim. Tem pessoas que tiveram a sua base ali na CM e foram muito relevantes, é isso? Bastante. Olha, se a gente for começar a pensar, teve uma reportagem recente do Michael Phelps, ele retrata onde você aprendeu, começou a nadar e onde te inspirou a ser competitivo nas atividades. Falou, foi na CM. Olha, cara, olha aí, você vê, às vezes você está vendo aí um grande destaque, né? E você não sabe da onde veio, né? E tem ali a base, a ACM ajudando bastante a trazer valores, princípios, né? É isso que muda realmente. E a ACM é a Associação Cristã de Moços. Isso. É só para moços? Essa é sempre uma dúvida. Que o pessoal fala Fiquei curiosa. Às vezes fica essa dúvida. Meninas. Teu nome. O Moços vai mais na figura do homem e mulher mesmo, mas existia na Inglaterra uma ACM, Associação Cristã de Moças. Sério? Porque houve lá no começo, você um tinha contexto, mais homens né? que frequentavam, tem que ter uma associação de moços. Aí chegou a um denominador, não, porque estamos todos juntos. Mas existiu uma específica para moças, mas hoje não mais. Hoje todo mundo hoje está junto. Hoje está lá Eles todo mundo. falam que senão não teriam casamentos entre ACMistas. Aí que bacana. E deve ter, né? Porque o pessoal vai se relacionando. A minha esposa eu a conheci dentro da CM. Olha que bacana. Então, são coisas bem bacanas, mas é uma instituição hoje que visa o ser humano no seu aspecto mais amplo. Tá. O aspecto físico é um deles, que nós trabalhamos bastante, mas o mental, o social e o espiritual. Tá. Dentro do espiritual, nós temos muitas coisas relacionadas a esse trabalho de missão cristã, que faz parte da essência da instituição e do seu trabalho no dia a dia. Isso é visto na relação que a gente tem de cada colaborador com o associado, onde a palavra-chave nossa é acolher. Tá. Primeiro passo, acolher. Depois a gente trata qualquer outro tipo de situação, mas o acolher é o mais importante. É muito interessante o que você está falando, né? Porque a instituição ela cresce, ela tem tantos anos, mas ela não perde a essência, o DNA dela, para o qual ela foi realmente criada, né? Sim. Essa é uma pergunta excelente, Samuel, essa abordagem tua, porque o tempo passa e a gente vive num mundo hoje bem complicado em alguns aspectos. Por exemplo, a própria SEMES, a Associação Cristã de Moços, ela passa também por algumas dificuldades no sentido desse conceito cristão. A gente tem uma frente hoje, por exemplo, no Canadá, que é um país laico, né? E que dentro das ACMs lá existe uma força para uma mudança de cultura das associações cristãs lá. Tá. De não se chamar mais a Associação Cristã de Moços e apenas Associação de Jovens. Tá. Porque Tirar o cristão. Tá. Por uma questão... Tem vários pontos aí que podem ser abordados, sim. mas é uma coisa que preocupa o movimento ACMista porque ela tem um peso significativo. Assim como nos Estados Unidos, que é o maior movimento, o canadense também é o terceiro maior movimento, e dentro desse conceito pode ter um enfraquecimento.
Sim, com Agora, certeza. na América do Sul, na Europa, ainda tem uma força muito grande nesse aspecto cristão. E nós temos as reuniões entre países da América Latina, ao qual eu faço parte aqui e coordeno na parte do Brasil, para poder ter esse alinhamento. E uma vez por ano, escolhemos um país para fazer uma conferência internacional. Tá. Reúne-se de 100 a 120 pessoas de cada um desses países para discutir a filosofia e o fortalecimento desse ser cristão. É porque, na verdade, né, parece que não, né, mas há um movimento mundial para a desconstrução, a gente pensa da família primeiro, Sim. mas também dos valores e princípios cristãos. Né? E se ela nasce através de um jovem que carregava esses princípios e esses valores, não faz sentido ela não caminhar dentro disso, não seria mais a ACM, né? Então é importantíssimo zelar por isso, né? Então a gente sabe que há uma pressão muito grande, não só com relação à ACM, mas outros movimentos cristãos também, né? Sofrem todo tipo de pressão em relação a princípios e valores que nós, enquanto cristãos, defendemos, né? Mas uma coisa que é bacana, assim, você já está em Ribeirão Preto há quantos anos? Estou há 17 anos. 17 anos, eu ia falar 20. Mas daqui a pouco eu peço o título de cidadão Ribeirão Pretano. Quase, né? Mas hoje, pessoal, se você não conhece a ACM aqui em Ribeirão Preto, a gente vai deixar aqui no rodapé aí, né, os dados para você conhecer um pouco mais da ACM Ribeirão. Tem um Instagram da ACM Ribeirão? Tem, ACM Ribeirão Preto Oficial. Ó, ACM Ribeirão Preto Oficial. Por que eu estou colocando isso? Porque quem chega na ACM hoje, vê aquela estrutura, né? Hoje são quantos associados? Nós estamos com mais de 3 mil. Mais de 3 mil. E uma estrutura linda, fantástica, né? Moderna, né? Sim. E aí, de repente, fala, nossa, como que surgiu, né? E você está por trás dessa história, né? Então, agora eu queria que você contasse um pouquinho. Chega o Fábio em Ribeirão Preto, né? Fala aí como é que foi a tua chegada. Essa história, eu nem posso. Eu falo assim, é um trabalho que a gente faz, que eu tenho muito orgulho de como ela virou a página a partir do momento que eu venho para cá e tem uma equipe que me ajudou muito a fazer isso acontecer, principalmente uma equipe de voluntários, né? Tá. Mas a história, assim, basicamente da instituição, que está aqui há 26 anos, vai completar agora, dia 10 de abril, 26 anos. 26 né? anos. Dentro desses 26 anos, a CM vem para cá de uma maneira muito inusitada, né? A CM tem seu campo de expansão e uma pessoa, o nome dela era Soraya Kaliudibi, ela conhecia era amiga pessoal de um diretor nosso em São Paulo. Tá. Aí, numa conversa, ela conhecia a CM dos Estados Unidos. Ah, que legal. Aí não conhecia de São Paulo. Tá. Aí ela conversa com ele, nós temos a CM em São Paulo tudo. Aí ela fala com o seu Wilson Malandrini, já é falecido. Disse, olha, podemos fazer uma expansão aí. Aí ela fala, venho para cá. Aí ele vem e passa uma semana em Ribeirão Preto. E fala, nossa, o que tinha em Ribeirão? Além do calor e o chopp do pinguim, tudo é muito quente. E as pessoas têm um espírito, uma característica muito clara de pessoas que são perfil de associados da CM. Fala, que legal. Só que aí nós pleiteamos na época junto, a Associação Comercial nos ajudou muito, Rotary. Tem algum espaço institucional, como ocorre em áreas? No momento nós não temos, mas nós temos uma entidade que está buscando um parceiro para ajudar, que era o Voluntariado Feminino de Ribeirão Preto. Olha aí. Na figura, na época, da dona Isaura Latufo e da dona Ofélia, que coordenavam esse trabalho social ali no Jardim Irajá, de captação, eles faziam bingos beneficentes, faziam captação de cestas básicas e atendiam as pessoas carentes cadastradas. Só que a entidade, ao longo dos anos, ela foi envelhecendo com o número de voluntários. Então foi perdendo sua força. E aí a estrutura, que era uma casa ali na entrada, ficou ali muito onde grande. é a ACM, hoje era só uma casa? Era uma casa, não tinha nada. Era uma casa e um terreno. O terreno hoje tem 3 mil metros quadrados, né? Quase 3 mil. Aí no fundo era nada, mato. E aí tinha depois o Rotary Club, as lojas da maçonaria e o Rotary Club. Era isso. E aí falou, bom, vemos aqui, olha, tem a oportunidade de vocês fazerem um trabalho junto com elas. As pessoas foram apresentadas, reuniões foram feitas, montou-se um corpo de personalidades da cidade para fazer um trabalho voluntário. Falei assim, vamos fazer então. Aí foi sacramentada a parceria. Na época era o prefeito Palocci que outorgou a autorização. E aí se juntou o objetivo. Na época eles ficaram com o espaço, nós assumimos daqui para frente. Aí nós ficamos com a casa junto com eles tinham as atividades pontuais que nós ajudávamos
E vamos fazer o quê? Primeira coisa, uma quadra. Uma CM, tudo acontece numa quadra. Tá. Aí montamos a quadra e da quadra surgiu todo um trabalho que pôde ser feito. Havia, na época, a instituição, quando logo abriu suas inscrições, chegou a ter, no começo, 700 pessoas em uma semana. Se inscreveram na associação. Que legal. E ainda estava começando, não tinha Não estrutura, tinha nada. a gente já tinha 700 inscritos. Era uma quadra. Se uma inscreva sala de aqui no ginástica. canal, aproveita. Estamos falando de inscrição. Aí, tá vendo? É verdade. inscreva Ó, aqui. ó a deixa aí, né? 700 pessoas, foram, eram famílias, e entraram lá. E aí começamos a fazer o nosso trabalho, mas o trabalho tinha sempre uma contrapartida social. Tá. Então havia na época um trabalho social em bairros carentes, onde os voluntários identificavam junto com o assistente social grupos de crianças de 7 a 14 anos. Eles traziam para a CM aos sábados e domingos para fazer um trabalho social, totalmente social. Então, estamos falando aí de 3 ônibus, mais ou menos, cada ônibus aí uns 40 lugares, né? Sim, sim. Umas 130 crianças por sábado e por domingo. E tinha uma fila de espera de voluntários que se revezavam para fazer alimentação e ajudar no desenvolvimento dessas crianças. Que bacana. Então, assim, houve ali uma simpatia já das pessoas pelo projeto e pela... Exatamente. Que Tudo o bacana. fortalecimento foi em cima do social. Mas nessa época você não estava em Ribeirão ainda? Ainda não. Tá. Mas eu já fazia parte da CM e eu atuava na área comercial. Então, no dia das 700 vagas, eu lembro que minhas mãos ficaram calejadas, porque ficamos a semana inteira. Porque não não era online as inscrições. E vamos lá. E o formulário eram 2 páginas. Aí olha a fila, tem mais, tem mais. Eu lembro que começamos às 8 até acho que eram quase 9h30, ainda estava fazendo o cadastro. Mas foi muito gratificante, porque naquele momento a gente viu o tamanho que era a organização e o tamanho e o carinho que as pessoas receberam a CM aqui. Tá. Apoio total dos órgãos possíveis públicos, bombeiro, polícia militar, prefeitura e todas essas entidades parceiras. E aí veio, com esse fortalecimento, o crescimento do quadro social, falou assim, bom, agora nós temos que organizar a casa para termos uma unidade socioesportiva, porque o associado, ao mesmo tempo que ele contribui, precisava ter algo em troca. Tá. Aí a gente começa o projeto de expansão para ter uma sala de musculação e termos uma piscina e uma área de vestiário. Aí surge o primeiro programa, esse Desporto, que é forte. Você já tinha que ter toda essa estrutura. Sim, sim. Aí vem o Desporto, com vôlei, basquete, futebol de salão e handebol. Dentre desses 3 esportes, nós somos especialistas no vôlei, basquete e futsal, justamente por sermos os criadores desses esportes no mundo. Surgiram através da CM. Gente, Que a CM bacana, tava lá, cara. tô achando Tá que aí. tava lá. Deus criou o mundo, Criou o mundo e Olha, criou a criou a CM, e depois tudo o resto. E a No CM 7º dia, a o senhor CM deu uma descansou, mas no continuidade. 8º criou a CM. Bom, gostei da analogia. E aí a gente ficou muito feliz com esse trabalho. Aí veio a piscina. E a piscina é uma coisa visual, né? Então isso agregou muito à unidade. Aí houve uma expansão da unidade bem grande nesse período. E aí veio um processo, depois de 10 anos, evidentemente, que aí a CM também passa por dificuldades, como qualquer entidade. E aí a gente sentiu uma queda do quadro associativo em Ribeirão Preto. Aí vem com mudanças, o voluntariado feminino era pouco expressivo já na época, e nós tínhamos que tomar uma decisão. Peraí, temos que fazer uma mudança de gestão e temos também que expandir a unidade. Só que nós não poderíamos expandir a unidade enquanto tivéssemos o voluntariado feminino como parceiro, porque assim, como que você investe numa casa que ela não é totalmente sua? Tá, entendi. Não era 100%, existia uma divisão ali. Aí conversamos, tratamos ao longo de quase um ano com os nossos voluntários, os voluntários deles, para entender assim, olha, não dá mais para o voluntariado feminino, que foi muito importante para Ribeirão Preto, seguir. Então, eles rompem a parceria e pedem a extinção da associação deles. Com base nisso, legalmente, a entidade passava 100% para a CM. Esse foi o divisor de águas, há 17 anos, quando a gente toma a decisão de fazer um investimento na sede social. Fizemos primeiro o primeiro prédio. Mas assim, você veio para Ribeirão Preto, a CM te convidou para vir para cá? Sim. Ou você, como que foi assim, essa tua vinda para Ribeirão? Samuel, é uma coisa, eu acho que foi um chamado de Deus. E até resumindo, eu estava numa fase bem difícil na época na associação, estava atuando na área comercial. Aí, de repente, eu fui fazer musculação nessa entidade, desço na musculação. Eu falo porque eu lembro com detalhes como foi. E olho para cima, tem intercâmbio internacional.
Lá, você estava fazendo lá na Na ACM. CM. A gente tem esses programas de viagem internacional, e aí tinha lá, ó, era um IMCA Europe para fazer um trabalho voluntário em Praga, durante um festival, durante 10 Aí dias. ali brilhou nos Aí eu olhos, falei, assim. opa. Falou, Aí eu tava assim, vou, não vou, mas veio na hora, assim, faz. Olha. Aí eu saí de lá, falei, pô, tenho 40 dias de férias, tá? Subi, meu chefe falou, você tem 40 dias de férias, vai. Era um período mais tranquilo, eu falei, vou para a Europa. Não conhecia a Europa. Aí me inscrevi no programa, entrei como voluntário no programa. A CM tem esses trabalhos, né? Aí foi uma coisa de te pago apenas a passagem, todo o resto, hospedagem, alimentação, tudo eu já tinha lá. A gente vai falar mais disso daí daqui a pouco, né? Eu tô me que interessando. legal. Eu sou jovem, gente. Talvez. Eu sou jovem. Mas comparar com o quê? Ainda sou moço. Comparar com o Salomão. E esse programa, gente, foi muito bacana para mim, porque na hora que eu me vi assim, eu vou. Foi assim, tipo assim, Deus, vai, fecha os olhos e vai. Que bacana. Aí quando eu tô lá, falei assim, curtindo, tá, conhecendo, eu terminei o programa de voluntário, falei, agora eu vou fazer um giro pela Europa. Aí eu recebo um e-mail da minha diretora-geral. Eu nem sabia, olha, você a partir quando voltar já está em Ribeirão Preto. Olha aí. Falei, como assim? Como assim? Como assim? Ribeirão Preto, tá? E eu pensando, já estava na Espanha na época, né? Estava em Madrid, falei, olha, tem uma ACM aqui, eu vou conversar com ele. Você estava pensando em ficar na Europa. Tá, e não, isso passou tudo pela cabeça. Aí, de repente... Deixa eu aqui mesmo, né? Já tô aqui. Nem volto. Aí foi desse jeito mesmo, me deixa aqui. Aí eu falei, nossa, bom, todo jeito tem que voltar, né? Aí, quando eu sento na cadeira da minha diretora-geral, ela olha para mim e fala assim, eu quero que você cuide disso, em Ribeirão Preto. Aí eu falei assim, bom, digo sim, eu digo não, eu digo que eu vou ficar em Madrid. Vou ter que dizer alguma coisa. Aí ela só falou assim, eu estou confiando em você, uma das nossas unidades mais promissoras. Pode ser que até aqui as coisas não andaram como nós gostaríamos, mas eu estou confiando que você faça as coisas andarem de uma forma melhor daqui para frente. Olha aí. Que responsa que ela jogou, hein? Aí eu falei, bom, aí se a gente pode dizer assim, não é premonição, é coisa ruim, né? Mas eu digo, eu tive um sonho engraçado semanas antes, que eu me via na sala dela e ela me entregando um envelope com uma coisa, e eu abri o envelope e brilhava. É por isso que eu digo que foi de Deus isso, porque veio num momento que eu pensei até em desistir da CM. Tá. E de repente, você já estava há quantos anos na CM nessa época? Eu estou há 27, eu estava com 10 anos. Já com 10 anos de empresa, já de associação, na verdade, né? Vou procurar outras áreas profissionais, tudo, porque em São Paulo te força a ser muito competitivo. Tá. E a associação, na época, já não me dava essa visão que eu imaginava. Mas, assim, assumir uma unidade, ser o gestor de algo. Aí eu falei, bom, eu fiz a administração, acho que as coisas estão casando. Aí eu tomo coragem e falei, eu aceito. Mas assim, também nem discuti condições ou não, aceito, vambora. Que seja que Deus mandar. Aí eu vim. Aí quando eu vi, eu lembro, quando eu chego à cidade, eu boto aquela música do Ayrton Senna, vou vencer nessa cidade. Aí quando eu chego, e assim, tinha visto como estava, voltei de Ribeirão depois de 5, 6 anos. Aí eu olhei e falei assim, parei na porta da unidade, eu falei, não acredito que eu disse para isso. Vixe, larguei em Madrid. Deixei em Madrid por isso mesmo. De certa forma, né, você olha assim e fala, São Paulo, capital, Ribeirão Preto. Aí essas pessoas me olharam assim, as pessoas que ali estavam, me receberam tudo. Eu falei, não é possível. Alguma coisa aconteceu. Aí Deus agiu de novo. Agiu uma semana depois. Eu cheguei, fiquei meio introspectivo naquele momento. Fui para minha sala, aí Deus manda a pessoa certa para falar com a gente. Usa algumas pessoas. Aí tinha uma senhora do Super Veteranos, que era do projeto social. Ela entra na minha sala. Eu lembro que um dos contratos que eu assinei no primeiro momento foi autorização para mais uma assistida entrar no programa. Mas eu nem vi na época quem era assistida. Tá. Eu assinei, estava meio bravo comigo, né? Assinei. O que eu fiz? Aí ela entrou na sala. E aí, quando ela entra na sala, é um momento bem bacana, né? Essa senhora já não está mais entre nós. Ela entra e fala assim, seu Fábio, posso falar com o senhor? Pode, claro. Sim, com aquela boa vontade. Aí eu falei o que ela quer. Eu queria falar com o senhor que eu queria agradecer muito a senhora e a CM por ter possibilitado que a minha irmã de 70 anos voltasse a sorrir e se alegrar. Você não sabe a alegria que o senhor deu para ela quando a CM colocou ela no programa. Ela não falava, ela estava entrando num processo de depressão profundo. Aí eu falei, tá bom, né? Que bom. E ela está vindo junto comigo, porque ela era a irmã mais velha, era sócia do programa, e aí trouxe a outra irmã que estava em depressão.
Quando ela entra, eu falei, bacana, posso apresentar ela para o senhor? Aí vem, abraçou, ela toda molhada, saiu da ginástica. Tá? Aí eu achei que tinha acabado ali. Ali não havia um toque. Aí eu saio da sala, elas saem da sala, tudo, aí eu volto para o meu computador. Tá bom, volta lá. Para aquela coisa meio automática, né? Sim. Aí ela bate na porta de novo. Senhor Fábio, posso falar com o senhor? Aí eu pensei assim, de novo? Já falou. Tá. Aí eu levantei, senhor Fábio, fica de pé. Aí fica de pé, levanta, senhor Fábio. Posso olhar nos seus olhos? Olha para mim, senhor Fábio. Olha aí, cara. Aí ela olhou, aí eu lembrei assim, seja lá o que o senhor está pensando e o que Deus mandou dizer ao senhor. Ela falou, desse jeito. Até me arrepia quando ela fala. Para de se perguntar por que o senhor está. Para de se perguntar por que o senhor está aqui. Deus mandou dizer que as pessoas que estão aqui precisam do senhor. Olha, cara, isso é forte, hein? E a gente conta com o senhor. Só falou isso, me abraçou e saiu. Para mim foi o Espírito Santo, porque toda aquela agonia, angústia me tomou, e eu falei, agora é a hora. Aí o que eu parei, falei, para de reclamar e vamos meter a mão na massa e fazer o que você sabe fazer. Aí eu lembro dos 683 associados quando eu cheguei. Foi dos 700, passaram-se anos, voltou para 683. Perdeu-se alguns ali. Aí eu falei, aí foi dali a virada de chave. Aí eu falei, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer o que eu sei fazer de melhor. E aí mobiliza toda a equipe e tudo, aí a gente tem esse crescimento a ponto de falar, olha, Ribeirão, já tínhamos mais ou menos uns 2 mil associados, naquela estrutura bem pequenininha. Tá. Aí São Paulo olha e fala, temos que investir porque já não comporta mais. Aí é quando Ribeirão Preto constrói o prédio 2, chegamos a 3.200 associados, aí você tem que acomodar todo esse pessoal. Sim. Aí a gente projeta um crescimento na sequência para 2019, para uma área, um outro prédio. Sim. Para atender, chegar no máximo a 3.500 pessoas. Aí vem a pandemia. Aí a pandemia foi legal, né? Aí a pandemia é bom. A pandemia é um caso à parte, mas ela desestabilizou bastante a estrutura da organização. E aí, quando a gente imaginava um grande boom naquele momento pós-investimento, a gente teve que segurar as coisas em todos os aspectos. Aí voltamos, a pandemia foi 2020, 2022, que a gente retoma um crescimento mais sustentável. E hoje nós voltamos a estar com os mesmos números do nosso auge. Que bacana, cara. Olha que história, né? É por isso que eu disse, às vezes a pessoa chega ali na CM hoje, vê, né, toda aquela estrutura e parabéns, porque realmente é uma estrutura fantástica para receber os associados, tudo feito com excelência, né? E às vezes não consegue enxergar, né? Que era aquela casinha no Jardim Irajá e com toda essa vocação por trás, né? E a tua história que realmente emociona e empolga, né? Nessa tua trajetória e de onde o Senhor te tirou lá de São Paulo, né? E te envia para Ribeirão Preto. Hoje, assim, olhando tudo isso, e com certeza não foi fácil, né? Hoje você está aqui contando, mas teve dias de... tenho certeza, dias de luta, de revolta, de pensar em desistir, né? Mas olhando para hoje, né? Você se vê assim como que missão cumprida, ainda não, tem mais para avançar, como que você enxerga? Primeiro, gratidão. Tá. Primeiro, gratidão por tudo que Deus me ajudou a construir até aqui. Mas tem desafios ainda. Ribeirão Preto ainda temos um desafio de modernizar ainda um pouco mais a estrutura da unidade. É um prédio que já está, estamos falando em 10 anos, então você precisa de uma readequação e de uma modernização dentro do estilo de arquitetura atual. Tá. Então a gente já está trabalhando nisso. A gente tem um projeto também de cobrir totalmente a piscina, não uma cobertura móvel como é hoje, mas uma cobertura mais inteligente, sustentável, e até usando a questão de sustentabilidade para placas solares, entre outras coisas. Isso a gente já tem um estudo já sobre isso e tentando viabilizar recursos. Mas o grande final desse contexto seria ter uma unidade social da SEMI fora do prédio social. Isso, para mim, é uma questão de... Nós somos executivos, podemos ser transferidos, né, de unidade. Então, como desafio era ter essa unidade social num outro local, que não seja no Irajá. E aí um trabalho bem focado no social mesmo. 100%. Tá. Aí, claro, a gente estaria dentro desse social, traria essas crianças, jovens, para fazer a CM em algum momento durante a semana, ou num sábado ou num domingo. Mas essa seria um dos grandes desafios. Já estivemos perto de concretizá-lo, acabou não dando certo, mas ainda é um desafio que eu acho que falta isso. Isso caberia, tipo assim, até uma parceria, se fosse o caso, com uma instituição que
trabalha esse social? A gente tem vários modelos, né? Tem modelos com parceria, modelos próprios que a gente aluga uma casa, tem modelos que a gente recebe o terreno e constrói uma estrutura. Olha então, aí. assim, tudo depende do que é aquele ambiente social demanda. Tá. Mas nós sempre fazemos isso de uma maneira muito sólida, buscando parceiros sociais, parceiros da iniciativa privada e os recursos próprios da SM. Aí você usa esses recursos ou até, depois que está tudo muito bem estruturado, você busca apoio através das verbas públicas que estão disponíveis para projetos sérios. Legal. Eu tenho certeza que tem algumas pessoas curiosas Eu quando ele falou curiosa. de Europa. Ah. Na verdade, assim, a ideia dos intercâmbios. Você quer perguntar outra vez? Você está curioso com outra coisa, mas eu ia pode falar do intercâmbios, intercâmbio, sim, mas como eu não conhecia a CM, eu não sabia o que era, e é como se fosse um clube, é isso? E a pessoa se associa ao clube para poder usar, Sim. e aí tem revertido para ação social, é isso? Tudo isso que você falou e mais um pouco. Porque a gente costuma dizer assim, a CM ela tem uma estrutura de um clube, ela tem uma academia dentro dela. Porque a pessoa fala, academia? Não, a academia está lá dentro, você tem um clube, mas ela é muito mais do que isso. Por quê? Porque é uma associação que desenvolve atividades nas áreas de esporte, cultura e lazer. Então, tudo isso você vai encontrar dentro do universo da CM. O resultado das nossas ações, elas são destinadas de toda a receita da instituição, manutenção da estrutura, e parte disso destinada à manutenção dos projetos sociais que a entidade tem, para criança, jovens e melhor idade. Aí você tem projetos, no nosso caso em Ribeirão Preto, uns projetos socioesportivos, onde nós usamos a estrutura física e aplicamos para que essas pessoas possam ter acesso à atividade física de qualidade a zero custo ou a um custo mínimo, de acordo com as parcerias que nós temos. Paralelo a isso, você tem outras unidades, como a gente fala, nós temos unidades sociais, que ainda nós não cumprimos essa meta em Ribeirão, mas você tem estruturas gigantes, como Circo Escola, que nós temos creches, unidade de capacitação profissional. Você tem vários modelos de ACM que são ACMs. Isso em outras cidades, Fábio? Não, isso dentro do universo da ACM de São Paulo, que hoje, São Paulo, nós somos em 10 unidades esportivas e mais 9 centros de desenvolvimento comunitário, isso que também São Paulo, chamamos capital. unidades. Aí estamos falando de São Paulo, Grande São Paulo. Tá. Do interior é São José dos Campos, Ribeirão Preto e muito em breve estaremos inaugurando Jundiaí. Olha que legal, cara. Como comunidade. Agora, tem ACMs em Sorocaba, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Minas, só que elas não são ACMs, mas elas não estão ligadas administrativamente à ACM de São Paulo. Tem uma administração que é... Delas. Entendi. Sorocaba, por exemplo, tem um acampamento gigante, que eles têm lá em frente a uma represa importante ali da região, e tem uma faculdade de educação física. Puxa, cara, que também legal. forma profissionais. Nós temos dentro das ACM de São Paulo, para a formação acadêmica, nós capacitamos nossos profissionais de educação física com cursos que nós ministramos, ou trazemos profissionais do mercado para capacitá-los, e também cursos livres para estagiários que estão na universidade e ainda estão fazendo e usam a ACM para se capacitar para o mercado. Tem essa oportunidade, então, para um estágio, por exemplo. Aqui em Sim, Ribeirão bastante. Preto, o pessoal que está cursando uma faculdade de educação física, quer fazer um estágio aqui, pode entrar em contato com vocês. Sim, nós temos um programa de... Hoje o estágio na educação física ele é muito disputado em Ribeirão. Na verdade, falta mão de obra. É um assunto até... O que aconteceu com o mercado? Com o passar dos anos, a profissão, quem faz a profissão é o profissional, né? Mas a gente nota, conversando com as universidades, que há um decréscimo de número de jovens se inscrevendo nos cursos de educação física. Consequentemente, há uma formação lá na frente de menor quantidade menor. Se tem uma quantidade menor, você tem mais... E outra, abre-se academias e clubes com muita frequência que demandam desse profissional. Então, você acaba tendo dificuldade na contratação deles. Nós conseguimos fazer a contratação, a gente tem parcerias com o USP, o NAERP, o NIP, que nos fornecem, através dos professores de lá, através da coordenação de educação física, os nossos coordenadores têm relacionamento. Então, muitos alunos que são muito bons são encaminhados primeiro para a gente, para fazer uma avaliação. Que legal. E aí a gente acaba... E muitos dos nossos estagiários hoje, eu posso dizer que 80% deles são efetivados. Só quando... Vem como estagiário, mas... Fica 1 ou 2 anos conosco e provavelmente, quando terminam com 2 anos, a maioria é efetivada.
dando oportunidade de trabalho. Aí ele começa um outro ciclo como profissional dentro da ACM. E aí dentro desse ciclo de capacitação, também é agregado aí, em algum momento ele vai ter a oportunidade de fazer um intercâmbio. Aí a gente sempre estimula, incentiva, estude inglês. Estudando inglês ou espanhol, vai haver oportunidade de intercâmbio para ele. Com certeza. Ele precisa, sim, ser fluente no inglês, no espanhol, ter o básico, como que Tem é? vários tipos de programas nesse aspecto. Tá. Você tem desde o que vai desenvolvê-lo, até alguns que ele indo para lá, ele vai ser desenvolvido. Tá. Eu, por exemplo, quando eu fiz o meu intercâmbio nos Estados Unidos, meu inglês não era era aquele só o mínimo para poder comer e tocar as coisas, mas eu sabia que eu tinha que fui estudando. E mesmo que você estudasse 2 anos aqui, eu, por vivência própria, eu posso falar o seguinte: você chega lá, parece que é outra língua, se você souber. Mesmo estudando, você praticamente, fala, eles estão falando árabe. Você entende? Você vai falando um outro dialeto. Mas não é esse o inglês que eu estudei. Mas essa experiência, e olha que eu não era de educação física, era administrador, mas como eu era atleta de artes marciais, eu fui lá para dar aula de artes marciais num acampamento gigante lá nos Estados Unidos. E eles deram toda a estrutura para a gente. Tá. Fiquei lá 4 meses. E dentro desses 4 meses era dando atividade para as crianças, se relacionando com outras pessoas de outras culturas, porque tinha internacionais de todo lugar. E você participava de um programa super importante e famoso nos Estados Unidos, que são os acampamentos. Tá. Que são muito... cada acampamento ACMista lá, você tem inúmeras atividades, onde participam jovens da sociedade pagando e pessoas que eles também mantêm carentes para dar experiência. Olha aí. E aí eles recrutam no mundo, entre as ACMs, pessoas que querem fazer o intercâmbio e vão para lá e acabam sendo a mão de obra desse intercâmbio que ele é desenvolvido. Isso para associado, isso para funcionário, colaborador da ACM. E essas oportunidades são inúmeras. Agora, cabe cada um se encaixa. A gente tem um programa internacional, onde o nosso internacional ele vai conversar com a pessoa para saber qual tipo de programa que se encaixa. Tá. Hoje, mais frequente, Estados Unidos, Canadá, alguns da Europa e América do Sul. Você tem muitos intercâmbios, até Hong Kong e Japão. Que a gente vai trocando. E no caso, assim, como você disse, né? O primeiro passo seria ser um associado. Sim. Da ACM. Perfeito. E aí ele vai sendo informado sobre esses intercâmbios que vão acontecendo e vocês vão publicando isso e de repente ele pode se interessar. Perfeito. E se tiver alguém que está nos assistindo agora, está se interessando pela ACM e tal, e de repente se tornou um associado, demanda muito tempo para ele ingressar num programa? Ele tem que ter uma carência como associado? Como que funciona? Ele ingressou como associado. Ele está numa opção individual ou familiar. Ele é um sócio da ACM. Tá. Os programas têm as épocas do ano, porque tem que coincidir. Os americanos têm que coincidir com a época de férias lá. Geralmente é de maio a julho, Tá. normalmente. Tá? Os outros têm em outros períodos. Como associado, o programa ele acontece em vários locais o ano inteiro. Os mais atrativos são os americanos. Tá. Por que os americanos? Porque eles têm remuneração. E essa remuneração e ajuda de custo acaba subsidiando, na maioria das vezes, o custo de passagem, que é o mais caro. Então a pessoa vai para lá, mas ele vai para fazer um intercâmbio e ainda está recebendo. Sim. No caso do intercâmbio de acampamento americano. Tá. Tem uns que são apenas de... nossos profissionais vão muitos... 2 foram para Hong Kong. 2 profissionais de Hong Kong vieram para cá. A gente faz uma troca. Que legal. E quem Tem paga esse a intercâmbio passagem ainda. é quem está indo fazer o intercâmbio. Isso, no caso, a pessoa paga a passagem. Quando a gente fala do americano, que é o mais atrativo, é que ele vai ter uma ajuda de custo. Tem lá Que tem acaba a ficando... tarefa dele. Somado, e ele for econômico, volta com recurso ainda. Olha Porque aí. ele tem a hospedagem, o transporte, o translado e de volta até o aeroporto, o translado, que é o principal, tem a parte de alimentação e hospedagem, tudo lá. Quero fazer um passeio. Aí uma outra situação que eu deixei o americano para fazer outra coisa. Tá. E te dá essas oportunidades. E dá oportunidade também ele, às vezes, de até estudar o inglês lá, se ele quiser. Às vezes fazer um curso rápido. Você tem, esses são mais os do Canadá, que é curso específico de imersão para o inglês. Legal. É mais comum. Os americanos trabalham muito através do esporte. Tá. Aí os acampamentos são um braço muito grande, porque você tem gente do mundo inteiro. Por exemplo, quando eu fui à Europa, eu fiz amigos quando eu fui nos Estados Unidos. Esses amigos eram do mundo inteiro. Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer Montenegro, de conhecer 2 cidades da França, a Inglaterra, e indo ficar na casa desses amigos. Como também, em algum momento, esses vieram ao Brasil ficar na minha casa.
Que legal isso aí, cara. E é Olha uma que bacana. troca. É um Isso. Airbnb grátis. É um Airbnb grátis E aí. eu fui numa época, Samuel e Vivi, que eu tinha 30 anos, assim. Tem jovens que Olha. vão com 23, 22, então tem um exponencial muito maior. E tudo isso acontece lá dentro. Aí você olha, é só uma academia. Não, ali, a gente divulga esses programas o ano inteiro para o associado. Tem criança, você tem tua filha, vou encaminhar ele para o intercâmbio. Você vai lá, pede informação para ter o programa de intercâmbio mais adequado para a necessidade. Agora, esses programas de intercâmbio são muito... As pessoas gostam muito deles porque são curtos. 3, 4 meses, porque tem programas de intercâmbio que tem 1 ano de duração. 6 meses. E nesse caso, você tocou num ponto importante, que o pessoal às vezes olha e olha a academia, né? Sim. Pensa que é uma academia, né? E olha aí, você às vezes o que está te atraindo é a academia, mas tem um pacote muito mais abrangente, vamos dizer assim, né? Uma estrutura que pode proporcionar. De repente, o pai vai lá e faz um pacote familiar, daqui a pouco está com o filho fazendo um intercâmbio dessa Já natureza, pensou? né, cara? A gente Olha tem que vários bacana. depoimentos de pessoas que fizeram isso já. Muita gente. E sobre a Associação Cristã de Moços, né? E qual que é a parte cristã nessa parte da academia, na parte do intercâmbio? Tem isso incluso também? Como que é trabalhado isso? Tudo que você for fazer na CM vai ter sempre não é um apelo, não é a palavra, vou colocar como uma instrução de valores cristãos em cada atitude que a gente vai ter que tomar. Tá? A gente tem um trabalho muito forte de devocionais diariamente nas unidades. Você chega na CM, você tem um devocional do dia na entrada da unidade. Esses devocionais são multiplicados para todas as classes. Além dos nossos grupos, tem os grupos dos professores, que são das aulas. Então a gente dissemina isso. E na maioria das vezes a gente não pede para o profissional ler. A gente escolhe um voluntário que esteja à vontade e ele faz a leitura daquilo. São 2, 3 minutos de muita reflexão sobre aquela palavra. Olha que legal. Que bom. Dentro do que é possível, porque às vezes a pessoa quer fazer sempre é no início ou no término da atividade. Então legal. Tem classes mais fáceis de fazer, tem classes mais complicadas, resistentes. O trabalho com criança é muito sutil, porque a gente não pode ter jamais uma inclinação, a gente trabalha muito a reflexão sobre os valores. Sim. Isso com os devocionais. Tem o trabalho de Semana Mundial da Oração, quando as ACMs em novembro param. Todas, no mundo inteiro, tem um horário que a gente para fazer uma oração. Para, literalmente. Olha, hoje Ribeirão escolheu o dia de segunda a sábado, de segunda a sexta. A gente para naquele momento para fazer uma oração por povos de cada continente. Olha que legal. Vai ter um tema específico que a gente adota. Isso em todas as ACMs. Temos a Conferência Latino-Americana de Missão Cristã, que a gente faz um fórum sobre a importância do fortalecimento do ser cristão dentro das ACMs. Cultos ecumênicos, ações de Páscoa agora, várias ações de Páscoa que a gente faz para reforçar. A gente tem um encontro interno, que é o encontro de semeadores da missão cristã. A gente reúne todas as pessoas envolvidas com a missão cristã, voluntários ou profissionais, que se reúnem numa sede da SM por quase das 8 da manhã às 6 da tarde, para a gente discutir, debater como isso está sendo trabalhado dentro da associação. E a gente fala do colaborador, o funcionário, na verdade, ele só tem um papel de liderar para fazer com que o associado desenvolva isso. Receba o conteúdo ali. Você falou de um intercâmbio que é muito legal para a Missão Cristã, que é um trabalho que a gente tem com a ACM da Alemanha. É um projeto que são escolhidos 12 jovens do Brasil, sendo 2 profissionais e 10 jovens, porque dá um por unidade, que a gente faz uma seleção. Eles vão para a Alemanha, ficam lá 2 semanas. Esse programa é um programa de missão cristã dentro de um acampamento. Reúne 10 do Brasil, 10 de vários países que são interligados com esse programa, 100% subsidiado pelo governo da Alemanha. Olha que bacana. Vão para lá, a gente encaminha um grupo com os responsáveis. Esse grupo desenvolve com o trabalho de acampar. Primeiro, um trabalho para conhecer a história cristã na Alemanha, porque lá tem várias linhas, né? Sim. E depois volta para o acampamento e eles começam a receber crianças carentes da Alemanha. E eles começam a praticar isso com um trabalho de acampamento, mas é muito de orientação cristã. Bacana. Os louvores, a palavra. E uma das obrigatoriedades desses 10 que sejam jovens de 17 a no máximo 25 anos. Porque é um trabalho de fortalecimento dessa faixa etária. É que a ideia que você colocou lá no início, né? É fortalecer o jovem
E é esse jovem quem vai manter realmente a associação viva, né? Já são praticamente aí 200 anos, né? Agora a gente está falando muito de associação cristã de moços, né? Aí de repente tem alguém aqui nos ouvindo e de repente eu não sou cristão, eu posso fazer parte da CM? Quero ir lá fazer os exercícios, eu não quero sou só ir na cristão. academia. É, Eu só quero academia. eu quero a né? piscina, jogar bola. Isso é super comum. A gente costuma dizer assim, as pessoas entram na CM, elas entram por causa do esporte, por causa da atividade. E é tudo bem. Só que a gente tem Às vezes um por causa do compromisso. valor também, É né? a isca, né? Mas o valor da academia. O valor é melhor do que as academias? Sim, a gente É, tem um ele pode fazer o merchan, pode fazer. Né? Pode, como é que é? O que acontece? Assim, a pessoa lá na CM, ela vai se associar para ingressar lá, seja um plano individual ou familiar. O custo-benefício, ele vai poder fazer todas as atividades lá, se ele quiser, esportes de quadra, ginásticas, vôlei, basquete, musculação, hidroginástica, tudo isso está no programa físico, né? Fora as outras atividades que a gente Sim. promove no ano. Né? Tá. E ele paga uma taxa de inscrição e após essa taxa de inscrição ele está pagando uma mensalidade. O nosso valor do custo-benefício para uma família hoje, vou colocar assim, 4 pessoas, eu não tenho o valor exato, mas 4 pessoas hoje para fazer 2 crianças, que já falar de 5 a 10 anos, 2 adultos, em torno de uns 300 e poucos reais para fazer tudo. Olha Isso, o valor maravilha. da mensalidade. A gente tem que deixar registrado que nós estamos em março. É, aqui, vai vocês que podem- a pessoa vai ver daqui 2 anos e vai falar, não, era o Fábio falou. Eu tô aqui. Lembrando Vim que aqui eu falei reivindicar. É mais ou as menos. proposições, Vivita. Assim, às Olha vezes que pode incluir os interessante, pais cara. no plano familiar É, como, muito como agregados. interessante isso. Então, às vezes, quanto mais pessoas vão acrescentando, você dilui, o valor é... Eu posso afirmar que nós temos um valor custo-benefício muito bom para famílias, porque o nosso foco é com as famílias. Tá. Comparar uma pessoa, uma academia hoje, a gente tem uma ótima academia, mas comparar uma academia low cost com a CM são coisas bem diferentes. Tá. Então a gente tenta oferecer um pacote onde toda a família possa se beneficiar. Você está fazendo sua aula de pilates, está fazendo sua musculação, seus filhos estão nadando, fazendo ginástica, jazz, balé. Tem até atividade pilates pra lá. Olha que todas as pessoas. maravilha. É legal por conta disso, né? Porque uma academia é só uma academia, né? Aí, E com a um propósito, CM, né? Você está a fazendo CM. academia e está contribuindo com um propósito bem maior, né? Da contribuição, mesmo o valor pago da mensalidade, uma parte dela é destinada à manutenção integral dos projetos sociais. Tá. Porque a CM sempre tem a contrapartida com qualquer parceria pública. Mas hoje, os nossos projetos, 60% deles são mantidos com os recursos da ACM. Olha que legal. E quem paga esses projetos é o associado pagando sua mensalidade. Tá. E aí o restante a gente vai buscar iniciativa privada ou pública. Tá. Mas é gostoso fazer parte da CM. A gente fala que é um ambiente para você descontrair. A gente recebe as pessoas que vêm, a gente não sabe como elas chegam lá, mas é importante que elas saiam muito melhores do que entraram. Sim, sim. E atividade física não é algo fácil. É algo bem que as pessoas são muito resistentes a fazer. A gente começa, termina. Tomar sorvete é melhor, né? Eu ia falar isso. Estou aqui olhando para a foto do pastor Laércio, lembrando assim, às vezes que ele foi lá, agora eu tô firme, agora vai. Ele falou uma semana dos, cansei, tô com uma dor aqui. Foi pastor, larga de ser preguiçoso. Mas ele é um aluno bem firme na atividade. Mas o que a gente tenta colocar com o esporte, independente de onde você esteja, faça uma atividade física, Sim. a conta vai ser cobrada lá adiante Tá. das pessoas. Eu acho que quanto mais a gente se preparar fisicamente, fazendo algo que eu gosto, não tem nada que você não gosta, eu não gosto de fazer nada. Tem alguma coisa, é uma caminhada, é uma natação, é uma musculação, porque a conta vai vir daqui a alguns anos, fisicamente. Se a pessoa, por exemplo, está aqui ouvindo a gente e tal, aí você falou, né? Tem a natação, tem a atividade física, tem a musculação, pilates, enfim, tudo que a gente encontra na CM, uma estrutura bem diferente, né? E ele quer, por exemplo, assim, degustar, ele quer ir lá conhecer, quer, de repente, testar se ele se adapta ou não à ACM. É possível? Sim, nós temos algumas formas de atividade física, principalmente com famílias. A gente precisa ter que a criança se adapte. Então, às vezes a pessoa, olha, posso fazer uma aula experimental, posso fazer 1 ou 2 dias de atividade para poder... Nós preferimos fazer dessa forma, onde a pessoa primeiro ela se sinta num lugar, puta, gostei, é o local que eu quero. Porque tem atividade física que tem muito no ambiente.
de você se sentir bem com o ambiente e com as pessoas em volta. O ambiente te ajuda, né, a Sim, permanecer, né, te fortalece no propósito. E né? quando você falou, respondendo à pergunta anterior, qualquer pessoa, a gente não tem nenhuma distinção, a gente tenta deixar muito claro, é uma entidade cristã, acima de tudo. Sim. Quando a gente fala, a gente está aberto a receber qualquer pessoa. A gente pede que haja um respeito mútuo entre as diferenças. Sim. Seja o evangélico, o católico, o espírita, o ateu, todos congregam ali dentro da Sempre está aberta para receber. Tá. O que a gente sempre faz até nas atividades de cristãs, eu não gosto. Tudo bem, você pode se retirar. Não vai ser por isso que nós não vamos deixar de fazer porque uma pessoa não está. Porque senão nós tiramos a nossa identidade do que nós fazemos. Sim. E esse trabalho, a gente pode se dizer consolidado. Se a gente está falando de 180 e poucos anos já no mundo, caminhando para 200, com certeza. isso vem dando certo e justifica o que o fundador pensou há 180 anos atrás. O fortalecimento do jovem, deixando um legado, uma associação que se preocupasse com eles. O esporte é o meio apenas. O nosso fim não é o social, como muita gente acha. O social não. O social é um dos braços que nós temos, mas o fim é a transformação de vidas. Olha aí, que bacana. A gente pode colocar. A transformação de vidas pode se dar de maneira física, espiritual, mental, social, depende. Pode ser tudo junto, né? Exatamente. De repente. Tá. E isso nos deixa muito à vontade hoje, como associação, de entender ter um papel transformador na sociedade, mas, acima de tudo, de estar aberto a fazer parcerias, a ter contatos e também a mudar o que nós precisamos mudar, porque, ao mesmo tempo, tem algumas questões conservadoras da instituição, mas que, com o passar dos anos, a gente vem se modernizando e atendendo. Essa contextualização acontece em todos os ambientes, né? Fábio, o papo tá bom, hein? Gente, mas o diretor quer jogar o boné de novo, né? Eita, daqui a pouco a produção aqui, ó, vai fazer. Já fez mímica, já fez barulho. E apagou até o... aí, ó, por isso. Muito bom, tirei muitas dúvidas, aprendi muito. Depois do tablet, o tablet apagou. Apagou. Não tem nada ajudando ele. Eu acho que, como eu não conhecia, muitas pessoas vão acabar conhecendo a ACM por esse bate-papo, né? Vão poder buscar lá no Google, vai aparecer a nossa explicação. Gostei muito de conhecer legal, a história da ACM, saber... Às vezes tem pessoas que estão lá e que não sabem a história, né? Como surgiu, que é uma associação tão antiga e que o propósito desde o começo foi mantido até hoje. Perfeito. Isso é muito difícil, né? Muito difícil, raras instituições que sobrevivem aos anos, às mudanças, ao preconceito, aos ataques e continuam aí firme e forte. Então, e sejam voluntários, né? Porque também tem um trabalho voluntário fortíssimo. Vi o teu apelo na comunidade sobre o trabalho de som de voluntários para capacitar. Nós temos para cada profissional nosso hoje, nós temos 2 voluntários. Então, olha aí, hoje que bacana, engajamento, hein, cara? Bastante. Hoje estamos com 600 e poucos colaboradores, mas nós temos quase 1.280 voluntários em diversas áreas que nos ajudam e nos atuam. Bacana. Olha, e temos também uma curiosidade que nós não falamos aqui sobre a ACM, né? Todo mundo canta, dança nos eventos, nas festas, aquela música do YMCA, do Village the People, e as pessoas associam muito essa música e não sabem o que ela significa. Mas essa música tem, para nós da ACM, um efeito histórico muito importante. Os 5 membros que compõem o Village the People, eles foram pessoas que, lá atrás, lá em 1970... final de 60 para 70, eles estavam em São Francisco, procuraram a ACM e foram acolhidos pela ACM de lá. Eles moravam na ACM, moravam nos albergues que a ACM tinha em São Francisco e passaram a conviver com os trabalhos voluntários da associação. E dentre esses trabalhos que eles fizeram, eles começaram a dar certo no mundo da música, tudo, eles se tornaram conhecidos e, para retribuir todo esse carinho e acolhimento que a ACM deu a eles, eles fizeram uma música em homenagem à instituição. Olha, gente, a música então é em homenagem à ACM. O refrão, quando fala o YMCA, é sobre a ACM Internacional. Exatamente. A tradução dela é muito simples. É como é bom estar na ACM, como é bom fazer parte da ACM, olha como que é legal. bom estar na ACM. E isso tomou um gosto e é um dos 5, 10 hits mais tocados no mundo. Até hoje, né? Até hoje. Gente, que legal. Isso faz parte. E essas pessoas são muito gratas à ACM por isso.
pelo trabalho e acolhimento que tiveram da ACM em determinado momento da vida delas. Dentro dessa curiosidade, até hoje a ACM ainda tem assim esse tipo de trabalho de acolhimento como tipo um albergue ou não mais? Sim, nas ACMs americanas ainda existem vários albergues. Ainda, sim. vários albergues. Olha aí. Em São Paulo nós tínhamos um, foi desativado, ficou agora mais um uso mais administrativo da ACM, mas nas ACMs americanas e na Europa é muito comum você encontrar albergues com a logomarca da Associação Cristã de Moços. Que bacana. Ponto de apoio. Olha só, uma história linda, né? Muito Essas bom coisas, para né? quem não conhece, né? Foi uma aula aqui de história e de uma história linda de cuidado, de acolhimento, né? De fazer a diferença na vida do jovem. Que tem aquele ditado, né? A juventude, como que é o futuro, né? Tá? E é da juventude. Então, se a gente não cuidar dos jovens, como é que vai ser o futuro, né? Então, parabéns pela iniciativa que cuida tanto dos jovens e de todo mundo, né? Sim. Na academia dá para todo mundo ir lá para ficar mais saudável e também com propósito. Para quem não conhece, então, procure, às vezes, na sua cidade, né? Quem está assistindo e não é de Ribeirão Preto, não é de São Paulo, procure se na sua cidade tem ACM, vai lá conhecer, né? E quem sabe se matricular para poder apoiar esse projeto. Sim, nós que agradecemos o espaço para poder falar da ACM, né? É uma instituição extremamente séria, tem vários locais espalhados aí pelo Brasil, pelo mundo, e muitas pessoas transformaram suas vidas participando e frequentando a ACM. A gente citou de vários casos que passaram pela ACM, a importância dos esportes que a ACM tem, do vôlei, o basquete, futebol de salão, o nosso trabalho social, os nossos braços internacionais, mas tudo isso é feito à base de profissionais e voluntários juntos. Bacana. Que eu acho que esse é um grande gancho importante na relação. A ACM consegue, né, juntar, né, os profissionais e os voluntários e fazer com que eles cooperem e aí então se torne essa referência, né? Fábio, a gente queria dar oportunidade, a gente está finalizando aqui, para você deixar uma mensagem para aqueles que estão conosco aqui no Altos Papos Podcast, né? Fica bem à vontade aí para falar um pouquinho da ACM, deixar essa mensagem para quem está nos assistindo. Se você procura um local, um espaço para você e para sua família, a ACM é o lugar certo. Se você procura hoje um local de convivência, acolhimento, de ser abraçado pelo próximo, de poder também desenvolver seu lado voluntário, a ACM também é o lugar certo. E como, Samuel, você falou bem, como membro dessa comunidade de Cristo, como pessoa e como ser humano, eu gostaria de deixar uma mensagem também da importância que nós temos na vida das outras pessoas, podendo ajudar de alguma forma, podemos ajudar a transformar essas vidas desde que a gente se dedica um pouco à pessoa, olhando nos olhos dela, se dedicando, ouvindo o que ela tem para dizer. E se a gente pode ajudar, faça se você tem condições de ajudar. Quando eu vim para cá há muito tempo, eu me deparei numa situação desconhecida para mim e num espaço muito curto de tempo eu fui muito bem acolhido pelos ribeirão-pretanos, pelas pessoas que estavam aqui, muito bem acolhido pela igreja, e com base nesse acolhimento e nessa segurança que eu recebi, e isso tudo provém de Deus, essa força, foi possível transformar uma semente que ainda estava sendo semeada no solo, para ela pegar, se tornar uma grande árvore frutífera e até hoje dando grandes frutos, não só para a comunidade de Ribeirão Preto, para a América Latina e principalmente para o mundo, porque Ribeirão Preto é uma cidade mundial. E devo isso muito à ACM. A fé me fez não desistir nos momentos mais difíceis e me possibilitou entender que eu poderia sim ajudar o próximo, motivar e liderar uma equipe que transformou vidas. E nessa passagem de Ribeirão Preto, eu posso dizer que a gente já tivemos o contato com mais de 30 mil vidas nesses 17 anos. 30 mil, olha aí que bacana. Passaram por nós. Olha só, a diferença que não fez, né, na vida de tanta gente. Muita gente, cara, que bacana. Fico muito feliz com o espaço, muito feliz com a oportunidade e a ACM está à disposição de todos vocês. A ACM é a casa de vocês e estamos também aqui para ajudar o que for necessário. E como é bom fazer parte disso tudo. Bacana, legal, hein? E o pessoal que quer seguir a ACM nas redes sociais? ACM Ribeirão Preto Oficial no Instagram ou www.acmsaopaulo.org é o nosso site, que aí abre para todas as redes sociais. Então, Ribeirão Preto tem acm.org, é isso? Isso, o site é www.acmsaopaulo.org.
acmsaopaulo.org é o site para você poder ver se tem ACM na sua cidade, Exato. qual é a ACM mais próxima. Ah, é bacana, ficar por dentro das novidades, né? E eu quero repetir o Instagram, que é ACM Ribeirão Preto Oficial. Ó, no Instagram, ACM Ribeirão Preto Oficial. Segue lá e tem muita coisa bacana no Instagram, sempre muito bem atualizado, né, Fábio? Sim. Ó, nós queremos agradecer realmente a tua presença, né? Você viu? Acabou! Rapidinho, né? Tava legal, né? Muito bacana. bom. Se você está conosco até agora é porque gostou. Se gostou, tem que fazer o quê, Vivi? Compartilhar só com todo mundo. Se Só não com se inscreveu no começo, essa é a hora. A Essa hora é é a hora. agora. Se inscreve. Porque muitas pessoas que assistem não são inscritos ainda. Então, se Olha aí. você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para ficar por dentro. Toda semana tem um vídeo novo por aqui, um bate-papo para te informar, para te divertir, para distrair também, né? Muito bom. Então, já se inscreve e compartilha com os amigos. E faz um comentário, né? Faz um comentário. A gente vai isso, chamar o Fábio para responder todo mundo. Então, se tiver dúvida, Estamos à disposição. se tiver isso dúvida, a gente vai responder todo mundo. Então, já deixa um comentário aí se tiver alguma dúvida, alguma sugestão. E até pode falar lá, viu? Olha, achei legal isso, não achei legal aquilo. Pode colocar que a gente está lendo tudo Olha aí. os comentários de vocês, né? Isso mesmo. Aí, vamos agradecer, então, vamos agradecer os nossos parceiros. Nós temos como parceiro desse podcast a Union Church, que é uma igreja cristã em Ribeirão Preto, fica na rua São José, número 3081. Se você quiser vir para conhecer a Union Church, venha que você vai ser bem recebido. Nós temos o espaço Kids para poder cuidar das suas crianças e também ensiná-las de uma forma mais lúdica. Tem estacionamento e os cultos acontecem às quartas-feiras às 20 horas e no domingo às 10 e às 18 horas. Tem também tem a rede social. a rede social é Union Church, que é com UN, o numeral 1. Union, em vez do I, é o numeral 1. Union Church no Instagram, no Facebook, para poder ficar por dentro de todas as novidades, isso né? aí. Tem também, parceiro também do Altos Papos Podcast, o Gospel Channel, que é um portal de notícias multiplataforma. Tá no Instagram, tá no TikTok, tem o site, em todas as plataformas Gospel Channel. Lá você fica informado de tudo o que está acontecendo, de novidade. Só notícia, não tem só fofoca notícia. não. Fofoca não é fofoca. É só para te informar, entendeu? Fofoca não, é só fofoca. informação. Você quer saber tudo o que está acontecendo nesse mundo gospel? É só acessar Gospel Channel. Tem no site Gospel Channel, tem no Instagram. Eu gosto muito de acompanhar pelo Instagram, lá que você fica por dentro de tudo. Coisa. Músicas novas, o que está acontecendo, eventos, né? E todas as curiosidades do mundo gospel. Gospel Channel. Bacana. E a gente também tem como parceiro aqui no Altos Papos Podcast a On Web Rádio. On Web Rádio, por que é web? Porque você vai ter acesso à nossa programação, a programação da On, através da internet. E tem novidade, viu, Vivi? Agora tem um novo app da On e para o sistema iOS. Se você é usuário do iPhone, agora você também pode ter o app da On, né? E assim seguir a On 24 horas por dia, 7 dias por semana, digital, aí na palma da sua mão. E pode seguir também a On nas redes sociais, @On Web Rádio Gospel nas redes sociais. E se você baixar o aplicativo, sempre tem promoção por lá, viu, Vivi? O tempo todo. Tem. Então, de repente, você que gosta aí de concorrer a prêmios, o app da On é uma boa oportunidade para você ganhar. Não é só os melhores louvores, diversão, não, tem prêmios, informação, tem entrevista, prêmios, tem prêmios também. Então fica por dentro, prêmios. fica ligadinho, Web Rádio, tá todo mundo ligado, tá todo mundo né? ligado, isso mesmo. E nós também temos a nossa produtora, né, que é o nosso parceiro aqui, que é a Gignal. Tudo isso que você está acompanhando aqui, a qualidade da imagem, do áudio, né? É uma produção da Gignal e você pode ter toda essa estrutura na sua igreja. De repente você quer transmitir aí, pastor, o seu culto ao vivo, entre em contato com a Gignal. Se você está com dificuldade aí com voluntários, né, Vi? Que sempre é uma dificuldade em áreas mais técnicas ter voluntários. A Gignal vai resolver isso tudo para você, seus cultos sendo transmitidos em altíssimo nível. Tem uma palestra para fazer? Tem um evento? Quer começar o seu podcast?
Quer gravar um curso? Você tá aí, né, Vivi? Quase pronto o curso de maquiagem. Ó. Então você também pode chamar a Guignal. Tem todas as informações aí no rodapé. E com certeza fala que você entrou em contato através desse podcast que o Higino vai te dar um desconto. Ele não gostou muito. Coloca na conta do pastor Samuel que ele vai dar um desconto. Fala assim, não, o pastor Samuel falou que você ia dar um desconto. Tá bom? Então é isso aí. Tem episódio novo na próxima semana. Fica ligadinho aqui no Altos Papos Podcast.